A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Tudo bem com você? Eu creio que sim, né? Que Deus está conosco. Para nós é um ponto fundamental. Vida de Deus em nós. A palavra dele para nós nos dá direção, nos dá caminho, nos dá vida. Isso é importante. Então, tendo isso, nós somos felizes, apesar das nossas lutas diárias, né? Mas Cristo está conosco e isso é o mais importante. E a palavra de Deus é verdadeira. Ela é verdadeira. Tem pessoas que não acreditam que ela é verdadeira, que é simplesmente um livro, mas isso é engano do nosso inimigo, o diabo. E hoje eu vou estar falando justamente sobre isso. 4 mentiras que ele criou, que tem lançado no mundo afora. Tem pessoas que têm aceitado isso e têm saído dos caminhos de Deus, ou não vai para os caminhos de Deus por causa dessas mentiras que ele criou. Tome muito cuidado com isso. Se alguém chegar perto de você falando sobre isso, desminta. Mostre na palavra de Deus que isso é engano do inimigo. Então, eu vou estar falando sobre 4 mentiras que ele criou e quer que nós acreditamos que seja verdade. Então, vamos entender melhor. No livro de João, capítulo 8, versículo 44, Jesus diz que Satanás é o pai da mentira e que nada, volto a falar, do que ele diz é verdade. Nada. Creia nisso. Ele é um pai, ele é um mentiroso. Então, não acredite. Se tiver contrária à palavra de Deus, a escritura sagrada, é invenção do diabo, e Jesus nos alertou que ele é pai da mentira e nada que ele fala é verdade. Creia nisso. Por isso, o maior objetivo do diabo é enganar as pessoas, para que elas não sigam os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus nós encontramos na Escritura Sagrada que Deus deixou para nós. Então, ele quer que nós não sigamos os caminhos de Deus. Então, inventa um bocado de coisa por esse mundo afora, né? E quando recebemos Jesus como nosso Salvador e decidimos obedecer seus ensinamentos, o inimigo faz de tudo para tentar nos desviar do foco e voltarmos atrás em nossa decisão de ter aceitado ele. Com isso, ele usa pessoas para nos convencer de que estamos perdendo tempo, cria situações para gerar medo, dúvida e sopra em nossos ouvidos que não conseguiríamos vencer o pecado e ser libertos completamente. O que lança, nós não seremos, não conseguiríamos, né, vencer o pecado, ser libertos de tudo isso completamente. Mas como Jesus disse, ele é mentiroso. E se você souber quais são as mentiras mais comuns que ele quer que você acredite, fica mais fácil derrotá-lo. Então vou pontuar as 4 mentiras aqui que ele criou, né? E às vezes tem derrubado algumas pessoas com isso, colocando dúvida também às vezes em algumas pessoas, né? A palavra de Deus não é verdadeira. É uma das mentiras do diabo, porque a palavra de Deus não é verdadeira. Vamos entender o que ele quer dizer com isso. É a principal mentira que o diabo quer que você e eu acreditemos. Ele costuma colocar em nossa mente que a palavra de Deus somente um livro escrito por homens e cheio de contradições. Mas pense numa coisa, se você acha que se a palavra não fosse inspirada por Deus, já não teria sido extinta da humanidade há muito tempo? Quantas guerras ocorreram para tentar destruí-la? E tem até hoje o pessoal fazendo de tudo para destruir a palavra de Deus, né? Quantas pessoas foram perseguidas, mortas, por acreditar no que está escrito na palavra de Deus? No entanto, a palavra de Deus é o livro mais lido no mundo. E até mesmo a ciência tem comprovado a sua veracidade. Ela contém 66 livros escritos por cerca de 40 autores em épocas completamente diferentes, e todos eles se encaixam e apontam que Jesus é o Salvador enviado por Deus. Então, 40 pessoas estudou
meditou sobre tudo isso e comprova isso, por que vamos acreditar na mentira do diabo, falando que ela não é verdadeira? É por isso que Satanás luta tanto para contestar a palavra de Deus, pois ele sabe que ela revela o plano da salvação para a humanidade através de Jesus. Desde que Adão e Eva foram enganados pela serpente, o diabo vem fazendo as pessoas se rebelarem contra o que Deus diz, e com isso, mais e mais pessoas têm sofrido as graves consequências por desobedecer ao Senhor. Lembre-se disso. O mundo pode não cumprir a Bíblia, mas a Bíblia se cumpre no mundo. Basta assistir jornais e você verá tudo isso. O que está escrito na palavra de Deus tem se cumprido fielmente. A outra mentira do diabo, Deus vai abrir uma exceção do seu caso. Outra mentira que colocou. O diabo sempre sopra essa mentira em nossos ouvidos todos os dias. Pode cometer aquele pecadinho, aquele pecado. Você merece, você já está na igreja há tantos anos, e por isso Deus não vai se importar se você der umas escapadinhas de vez em quando. No entanto, eu nunca vi Deus abrir exceções de pecado para ninguém, nem mesmo para os maiores homens da palavra de Deus, na escritura dele que consta ali. Por exemplo, Davi foi ungido rei de Israel, considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas nem ele escapou das consequências dos seus erros ao se deitar com a mulher casada. Davi sentiu o peso da mão de Deus. Dessa relação nasceu um filho que veio a falecer, e ele passou dias de muita dor e angústia. Vamos ver o que está na palavra de Deus em 2 Samuel 12, 13 a 18, que diz: Então Davi disse ao profeta Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitada no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Perceba que Deus perdoou Davi e o livrou da morte. Da mesma forma, o Senhor te perdoará todas as vezes que você pecar, graças ao sacrifício que Jesus fez na cruz. Cristo pagou por todos os seus pecados quando foi morto. Porém, diferente do que o diabo diz, isso não te livrará das consequências do pecado. Portanto, não se esqueça, Deus não abre exceção quando fazemos o mal e permanecemos no erro intencionalmente. Então ele não vai nos perdoar. Outro ponto que o diabo colocou, mentira, né? É possível ser cristão sem ir à igreja, sem ler a palavra de Deus e sem orar. Essa é uma das mentiras mais perigosas que o diabo quer que acreditemos, pois ele não fica feliz quando alguém se converte. Mas a verdade é que um crente que não congrega, não se alimenta da palavra e não ora, ele fica enfraquecido. A palavra de Deus diz que aquele que não se reveste da armadura espiritual fica desprotegido dos ataques do maligno e pode ser derrotado com facilidade. A outra mentira que o diabo colocou no mundo: todos os caminhos levam a Deus. É um dos grandes enganos. A gente vê muitas pessoas falando, principalmente quem não quer se converter e entregar a vida a Cristo, usa essa mentira do diabo. Uma das coisas mais comuns que ouvimos de pessoas de outras religiões e que todos os
todos nós servimos ao mesmo Deus e que todos os caminhos levam a Deus. Porém, essa afirmação são grandes mentiras que o diabo tem usado para nos desviar do único caminho, verdade e vida, que é Jesus Cristo. E a cada dia Satanás cria e propaga novas religiões e filosofias que pregam a paz e o amor, como se elas fossem caminhos alternativos que nos levam para o mesmo fim. Mas a verdade é que não há outros caminhos. Vamos ver o que está aí, 1 Timóteo 2, 5 e 6, que diz: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esses caminhos inventados pelo homem, na verdade, são atalhos que, quando chegam ao fim, estão em um grande abismo. Por isso, meus irmãos, meu desejo com esta mensagem é que vocês aprendam a reconhecer as mentiras que o diabo tenta nos convencer todos os dias. E só há um modo de não ser enganado: conhecer a verdade que está em Jesus Cristo. Quanto mais você lê a palavra de Deus, orar e ouvir a palavra na igreja, mais você consegue identificar e fugir das mentiras do inimigo. Então tome muito cuidado com isso. Reflita bem sobre essa mensagem que estou deixando para vocês hoje e desmintam toda vez que eu vi esses pontos aí, isso é invenção do diabo, tudo isso é engano. Não podemos aceitar. Um forte abraço no seu coração. Jesus te abençoe e te dê entendimento de tudo.